Beleza? Então, aqui a gente vai mostrar a solução desse exercício, né, onde a gente está comparando aqui, né, a absorção de gordura com fritura, né, absorção de gordura numa fritura feita com gordura animal e com gordura vegetal. Então, é um teste para duas médias independentes. E para a gente saber, né, qual teste a gente tem que fazer, porque a gente tem teste para amostra, para médias, né, independentes, considerando variâncias iguais e variâncias diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o teste de variâncias. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui aqui eu fiz as contas todas usando as fórmulas, né, seja aqui para o teste das variâncias, seja aqui para o teste das médias, as fórmulas que vocês têm lá nos slides. Então, agora eu quero mostrar para vocês usando as funções do Excel aqui da análise de dados. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer tá aqui, ó, teste F para duas variâncias, tá? Dou um OK. Eu tenho que colocar aqui, né, a minha primeira variável, né, eu botei aqui a gordura, né, selecionando isso aqui, eu coloquei aqui a gordura vegetal, aqui a gordura animal, eu botei rótulos, né, porque eu selecionei aqui, né, o nomezinho, ó, então vejam que vem desde a letra A, né, da coluna A, então eu selecionei o nomezinho, porque isso vai aparecer aí nos nossos dados, tá? Eu coloquei aqui o alfa metade, né? O pedido aqui é 5%. Eu coloquei a metade porque o teste aqui pronto que o Excel nos entrega é sempre unilateral. Então, como eu quero um teste bilateral, né? Porque eu estou comparando aqui variâncias iguais ou diferentes, eu estou colocando só metade do nosso alfa, porque é isso que ele vai colocar no unilateral dele, certo? Onde eu quero que coloque a minha saída, ó, então coloque aqui a minha saída, tá? Ok, então tá aqui o meu teste de variâncias, ele entrega, né? Média, variância, número de observações para as minhas duas, né? Para gordura vegetal e para gordura animal. Tá ali o nosso valor F, 2,02 arredondando, ó, que aqui eu tinha calculado, né, usando a fórmula. Tá aqui o nosso valor crítico, ó, veja o que eu tinha falado, ele chama de unilateral, tá? Só que como a gente botou só metade do nosso alfa, para nós é o nosso F crítico bicaudal, tá? Com 2,5% então em cada cauda, que fecha o nosso alfa de 5, tá ali o 7,39, que eu fiz aqui usando a função, ó, invf, tá? Na função invf, ó, eu tenho que colocar o valor, né, a probabilidade que eu tenho em cada uma das caudas, tá? E aqui os graus de liberdade de numerador e denominador, tá? Que é o que ele aparece aqui, ó, 4 e 5, tá? E o p-valor, tá? Então, o p-valor, se eu colocar aqui, ó, é só para eu obter o valor crítico, né? Eu usei a função invf. Então, para eu obter o p-valor, vou botar aqui, ó, p-valor igual... eu vou usar a função dist-f, tá? Então, função dist-f, o que eu preciso da função dist-f, tá, gente? O valor calculado, que é esse moço aqui, e os nossos graus de liberdade, né? Então, a gente tem aqui graus de liberdade 4 no numerador e 5 no denominador, né? Porque eu fiz eu botei gordura vegetal, variância da gordura vegetal, que é a maior, dividido pela variância da gordura animal, que é a menor. Então, eu tenho que dividir 4 graus de liberdade deste pelo 4 graus de liberdade, pelo 5 graus de liberdade deste, tá? E tá ali o nosso 0,02298, né? O nosso p-valor como tá aqui, tá? Feito isso, eu passo para a letra B, porque agora, então, eu estou aceitando que as variâncias são iguais, né? Então, eu vou para a letra B, onde eu faço o teste de médias. Então, aqui eu fiz usando a fórmula, ó, então vocês vão ver, ó, aqui aquela fórmula zona lá para o cálculo do teste T, considerando variâncias iguais. E fazendo aqui pela, né, aquela funçãozinha ali do R, eu desço aqui, eu tenho aqui, ó, teste T para duas amostras, presumindo variâncias equivalentes. Então, dou um OK, e a mesma coisa, ó, fui lá e dei meu primeiro conjunto, né, minha primeira amostra, depois a minha segunda amostra, eu tenho aqui rótulos, este aqui, ele dá a opção tanto bilateral quanto unilateral, então eu posso botar meu alfa de 5%, daí eu vou olhar o resultado do bilateral, que o nosso objetivo aqui é identificar, né, se a absorção de gordura é a mesma nos dois tipos de gordura animal e vegetal ou se é diferente. Então, é um teste bilateral, tá? E aqui é onde vai sair, né, vai colocar aqui a minha saída embaixo do teste de variâncias.
A hipótese da diferença de média, se não colocar, ele vai considerar zero, né? E diferença zero é esse teste aqui, né? Médias iguais ou médias diferentes. Então, esse é o teste, né? A hipótese da diferença das duas médias. Então, o início que ele me apresenta aqui é exatamente o que eu já tinha ali em cima, não? A média, a variância, o número de observações, a variância combinada, né? Que a gente precisa calcular, ó, tá aqui ela, ó, que a gente já visto a fórmula lá, então tá aqui ela, ó, bate. Os graus de liberdade, também combinados, que é a soma dos dois graus de liberdade, né? Que é 4 de uma, ó, 4, é o tamanho da amostra, né? Então é 4 de uma e 5 da outra. O valor da estatística calculada, que está aqui, né, 1,586 com a fórmula, né, e aqui usando. E aí ele me entrega tanto p-valor quanto t crítico, no caso unilateral, vamos abrir aqui um pouquinho, ó, então vocês vão ver ali, ó, unilateral ou bilateral. Então o que nós queremos é este aqui. Então tá aqui o nosso t bilateral, 2,262, ó, que é o mesmo aqui usando a função inv-t. E tá aqui a nossa probabilidade bicaudal, né, bilateral, que é o nosso p-valor, que tá aqui calculando usando a função, então, dist-t, certo? E aí, então, a nossa decisão é não rejeitar H0, porque 0,14 aqui é maior que 5%, e, portanto, a gente não tem evidência para concluir que há diferença de absorção dependendo do tipo de gordura utilizada na fritura.